O que uma entrevista de Tucker Carlson, cheia de teorias da conspiração, um novo esporte global pela paz e a ameaça de guerra com o Irã têm em comum? Mais do que você imagina, bem-vindos de volta ao nosso estúdio em Jerusalém, ao The Quad, com minha co-apresentadora Emily Schrader, a ativista de direitos humanos e jornalista Shoshana Keith Chasko, fundadora da Hormat Nashim, que eleva as vozes das mulheres ortodoxas. E de volta por demanda popular, Sogand Fakhari, que não é apenas atriz da famosa série Teherã, mas também analista do Irã no Centro de Relações Exteriores de Jerusalém. Bem-vinda de volta, Sogand. Ok, temos muita coisa para discutir hoje, como sempre. Mas vamos começar novamente pelo Irã, a República Islâmica. E parece que existe algum tipo de expectativa ingênua, quase de conto de fadas, que no meio dessas negociações com o diabo, sim, negociações com o diabo, de alguma forma, o fato de que metade do exército americano está estacionado no Golfo vai fazê-los mudar de ideia, acordar e dizer: ah, meu Deus, talvez seja a hora de ceder. Então apenas ouça o que Witkoff diz. Eu não quero usar a palavra frustrado. É quase isso porque ele entende que tem muitas alternativas. Mas é curioso. Ele está curioso sobre por que eles não fizeram isso. Eu não quero usar a palavra capitular, mas por que eles não capitularam. Por que, sob esse tipo de pressão, com a quantidade de poder marítimo, poder naval que temos lá, por que eles não vieram até nós e disseram: nós declaramos que não queremos uma arma? Veja, isto é o que estamos prontos para fazer, mas ainda assim é difícil convencê-los. Puxa, eu me pergunto por quê. Emily, talvez eles realmente queiram uma arma nuclear. Acho que nem ligam para o aumento das forças ou para uma guerra contra o próprio povo. Alô? Eles já lançaram uma no ano passado. Você matou mais de 40 mil pessoas. Acha que eles vão temer um ataque das Forças Armadas dos Estados Unidos? Eles querem que o povo morra para usar isso e manter o poder. É nojento, a maior expressão de cinismo hoje. Por isso são os nazistas do nosso tempo. Sogand, você é iraniana, você fez aliado Irã, você lida com isso dia e noite. Isso é ingenuidade ou é o teatro das negociações? O que você acha? Quero dizer que é um teatro, porque não tem como a gente continuar vendo tudo isso. Forças chegando ao Golfo, vindo para a nossa região. E cada vez que alguém fala alguma coisa, outra pessoa, tipo, tem intenção demais e muita coisa, tipo, eles estão tentando alcançar e aumentar ainda mais. E, tipo, todo mundo está tentando fazer mais do que deveria e falar mais do que deveria. E tudo isso parece quase como uma peça de teatro. E parece que, sabe, e os iranianos são os melhores atores, e a gente sempre fala isso, eles são umas cobras. Então nunca se sabe. Sim, mas você acha que o Witkoff ainda é ingênuo sobre isso? Quero dizer, ele é o cara na sala de negociações, não é? Com Jared Kushner. Tipo, você acha que ele ainda cai nessa? Sim. Sim. Witkoff não conhece essas questões. Ele teve 1 ou 2 anos com o presidente Trump, mas não tem experiência nisso nem entende a situação geopolítica. Ele não sabe nada sobre a República Islâmica, o regime, como chegaram ao poder e operam. Nada antes dessas negociações. Assim como ele estragou tudo com a Rússia e a Ucrânia, assim como ele estragou, me desculpe, mas com Gaza. Tipo, é ótimo que ele tenha conseguido ajudar na libertação dos reféns. Mas isso não aconteceu como resultado da sua robusta experiência em política externa. Bem, Ele meio que teve sorte nesse sentido por causa da pressão do Trump, eu diria. quero dizer, parece que ele realmente não entende a ideologia com a qual está negociando. Era de se esperar que Jared Kushner entendesse melhor a ideologia. Eu acho o Kushner o pior. Você acha que Kushner é o pior? Ultimamente, do jeito que ele tem falado, eu acho que Kushner é pior. Porque Kushner, assim como Witkoff, está priorizando os negócios. E essa é uma opção quando você está lidando com pessoas racionais. Mas como você pode realmente falar de pessoas que matam 40 mil cidadãos? E falando de negócios, o Irã mencionou na semana passada que deixaria os Estados Unidos usarem seu petróleo bruto, venderem seu petróleo. Eles estão tentando subornar esse tipo de pessoa voltada para negócios. Shoshana, como você vê isso? Eu acho absurdo pensar que alguém que construiu uma carreira desafiando o Ocidente agora viria e se renderia ao Ocidente. O cara já está na casa dos 80
Esse é o legado dele. Agora ele chega e diz que tudo o que fez nos últimos 80 anos e que está no poder desde 89, eu simplesmente vou voltar atrás nisso. E a última coisa que vou fazer neste planeta como líder supremo é me render àqueles que chamei de demônio por décadas. Como assim? Como assim? E ele não faz isso. Claro que não. Claro que não. O fato de a América estar assim, você não precisa olhar só para uma história, basta olhá-la. Olhe para o Manual das Guerras Islâmicas. Isso é algo que eles fazem o tempo todo. Sim, 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 enquanto eles tiram as facas por trás disso. Vamos lá. Então, para mim, eu entendo Witkoff e Kushner. Tipo, quando você nasce e é criado com valores que valorizam a vida, valorizam construir, valorizam criar, Eles valorizam a prosperidade. então você realmente tem que se esforçar muito. Deixar isso de lado e se colocar em uma posição onde o oposto exato, onde a morte é uma glória, é muito difícil. E eles não deveriam ser os que estão negociando. Você deveria enviar pessoas que entendam a mentalidade. Exatamente. Talvez outros iraniano-americanos ou quem realmente saiba lidar com isso. E Trump, estamos todos sentados aqui, como você sabe, toda noite. Eu vou dormir pensando, Esta noite, talvez hoje à noite em junho, talvez hoje à noite em junho. Talvez hoje seja à noite, sexta, sábado, domingo à noite. Pensamos assim toda noite. E Trump recebe mais ou menos um prazo de 10 dias. claro, isso. O povo do Irã é bem diferente dos líderes do Irã. E é uma situação muito triste. Mais 32 mil pessoas foram mortas em um período relativamente curto de tempo. Iam enforcar 800 pessoas há 2 semanas, alguns até por guindaste. Agora sinto muito pelo povo do Irã, que viveu no inferno. Por favor, precisamos de um acordo significativo. Caso contrário, coisas ruins acontecem. Então agora talvez tenhamos que ir um passo além, ou talvez não. Talvez vamos fazer um acordo. Vocês vão descobrir provavelmente nos próximos 10 dias. Sabe, ele disse a mesma coisa lá em julho, não disse? Lembra que ele falou, eles têm 2 semanas e aí, de repente, eles se juntaram. Além disso, ontem, Witkoff disse que estamos a uma semana de uma bomba nuclear no Irã, porque eles atingiram 60% de urânio. Witkoff realmente disse isso. Ele disse o quê? Ele afirmou que eles creem que a República Islâmica está a uma semana de distância disso. A uma semana de distância. A uma semana de distância. Eles estão mesmo nos dando um prazo de horas? Sim. O que está acontecendo, digamos isso. E digamos que eles não têm uma introdução à lei Sharia e tudo mais. Que tipo, ok, eles prometeram para o Trump que não vão enforcar pessoas nas ruas. Escutem, gente, Mahsa Amini não foi enforcada na rua. Ela não foi. Ela foi espancada, ela morreu por tortura. Eles torturaram elas até a morte, mesmo que não tenham dado uma sentença dizendo: ah, sim, elas vão morrer, nós vamos executá-las. Não, eles são apenas como Eles estão indo para o hospital. matando elas do mesmo jeito. Eles vão aos hospitais e atiram nas pessoas em suas camas. Então, não precisam ser enforcadas. Pior do que isso, elas estão falando sobre estupro e mutilação, especialmente de mulheres, de forma horrível. Horrível. Também homens. Seria melhor enforcamento após enforcamento do que o que fazem agora, pois Trump diz, pelo menos não os enforcaram. Bem, eu acho que o que diferencia isso agora do que aconteceu em junho é que você obviamente vê a postura do governo Trump. Se eles vão agir ou não, há muita coisa que estamos vendo agora que está relacionada à política dos Estados Unidos e à oposição dentro da própria facção de Trump, dentro do Partido Republicano. Mas em junho, nós não víamos pessoas sendo condenadas à morte todos os dias simplesmente por terem protestado. Nós não víamos pessoas sendo baleadas em protestos de forma contínua. Nós não víamos familiares sendo presos ou pessoas sendo baleadas em funerais e todas as coisas que estamos vendo todos os dias. Quanto mais Trump espera, mais pessoas morrem. Exatamente. Então, 10 dias significam muitas pessoas morrendo em cada um desses dias. Todos os dias. Acho que o pior. E foi aí que Trump se colocou numa situação difícil, porque ao escrever e dizer, estamos com vocês, a ajuda está a caminho, pessoas morreram por causa disso. Acho que se há algo a reconhecer no Trump é que sua palavra tem valor. Quando ele diz algo, geralmente cumpre. As pessoas se surpreendem quando ele faz o que promete, mesmo sendo algo absurdo. Estou rezando para que ele não seja como Obama, que traçou a linha vermelha na Síria, mas deixou pessoas morrerem por armas químicas. E que ele esteja realmente fazendo isso de uma forma inteligente. Ele está trazendo, quero dizer, agora há 3 frotas aqui.
Tudo está no lugar. Acho que metade do poder de ataque dos Estados Unidos está aqui, se não me engano. Quero dizer, Israel, é claro. Claro. Bem, estamos aqui. Sabe o que cai 10 dias depois do que ele disse? Quando é Purim? Ai, meu Deus. Só estou dizendo. Eu sempre disse que Trump é açoeiro. Não, muita gente diz isso, mas eu esperava que até Purim já teríamos a cabeça de Amã em uma estaca. Ah! Esse era o meu pequeno... Isso seria como... Se começarmos nos próximos dias, em uma semana, se tudo der certo, poderíamos ter a cabeça de Khamenei em uma bandeja. Talvez até antes disso. E aí você tira 3 dias de folga. Você sabe, os judeus sempre vão fazer as contas para parecer que realmente são 10 dias. 10 dias tira 3, e aí é o segundo Purim, o Shoshan Purim, não o primeiro. De qualquer forma, Esse programa é realmente adorável. sim, seria. E o desarmamento do Hamas pela paz na fronteira também. Agora, isso também é um sonho, Emily. O que está acontecendo por lá? Sim. Esse é o fim da minha análise. La La Land. Em outras palavras, mas é assim que eu vejo. Acho que o mais genial no cessar-fogo que assinamos. Além de termos levado todos os reféns para casa, o que já é um milagre, não há outra forma de ver. Mas estamos em 53% ou 58%, depende de como você conta, da faixa de Gaza. E não estamos avançando. Não sairemos sem o início do desarmamento, pois já controlamos mais da metade da faixa de Gaza. Eles perderam uma guerra que começaram de forma brutal. E não vamos sair, não vamos sair. Então a questão é, se eles vão se desarmar, quem vai fazer isso? Os soldados indonésios que estão chegando, eles vão acabar... Bem, Ouvi dizer que a Noruega está enviando 60 soldados, 60 soldados. Então isso vai. eles são muito altos. Altos, loiros e bonitos. Isso vai ser interessante. Vamos ver se conseguem mesmo desarmar o Hamas. Quem além de nós faria isso? Eu não sei. E também, tipo, o que os pró-Palestina vão dizer depois? Libertem, libertem, libertem Gaza da Noruega. Eu gostaria de ver isso. Ai, meu Deus, libertem Gaza dos vikings. Sim. Sim. Agora esse seria bom de ver. Liberte Gaza dos vikings. Mas sabe, de novo, é o mesmo tipo de ingenuidade. Trump está dizendo, o Hamas não quer morrer. Olha só. A guerra em Gaza acabou. Acabou. Existem pequenas chamas. O Hamas já era. Acredito que eles cumprirão a promessa de entregar as armas. Se não fizerem isso, serão tratados com muito rigor. E não querem isso. Você sabe toda essa conversa de que eles não se importam em morrer? Eles me disseram que isso não é verdade. Todos diziam, eles não se importam em morrer, mas não querem morrer. Eles mesmos afirmam, não queremos morrer, ninguém quer morrer. De novo, você está falando de pessoas que amarraram explosivos em si mesmas. E crianças entraram em restaurantes e ônibus e se explodiram. Com quem ele acha que está lidando? Com suecos? Tem uma comediante israelense fenomenal. Uma vez eu disse, os palestinos querem paz, mas eu disse isso para os palestinos. Eles disseram que não querem paz. Eu disse para eles, vocês querem? Eles disseram, não, nós não queremos. Quer dizer, eu disse como se fosse para uma garota. Tipo, você sente que não está indo para as garotas. De verdade, você sente que não está dizendo para as garotas, juro que não quero. Eu disse para ela. Vocês querem? Eu disse que não querem. Eu disse para ela que não querem. De verdade, você sente que não está indo para as garotas. Oh, meu Deus! É isso. Às vezes os comediantes acertam. Fico dizendo que quero morrer. Não quer. Sim, quer. O que há de errado com você? Isso é clássico. Sei o que eles querem e não vou acreditar quando disserem que querem morrer, exceto nos casos do mundo. Estamos na linha de fogo. Isso mesmo. Bem, essa tem sido a política da comunidade internacional, você sabe, desde o começo dos tempos, praticamente, desde que esse conflito começou. Ah, a solução de 2 estados, a solução de 2 estados. Eles estão falando sobre a posição de Israel ou a posição de Netanyahu ou de fulano no governo. Eles se opõem à solução de 2 estados. Desculpa, você pode me mostrar ao menos um representante palestino que apoie a solução de 2 estados? Nenhum deles apoia. Nenhum sequer? Não, tipo, Porque isso nem sequer é discutido na mídia internacional. é loucura. No fim, eles não entendem que não se trata de um conflito territorial, mas ideológico. E quando as pessoas não conseguem entender algo e têm uma solução para um problema que elas não entendem, é claro que vai ser a solução errada. Isso é ideológico, da forma como vai acontecer em todo o mundo. Infelizmente, isso foi desencadeado em todos os lugares, não só aqui.
Estamos na linha de frente. Novamente, o Irã, a República Islâmica, não quer morrer. Bem, eles podem querer sacrificar milhões de pessoas para, como você disse, se manterem no poder em nome da jihad. E esse, eu acho, é o ponto principal. E passando para outra pessoa que está trabalhando pela jihad, Tucker Carlson. Tucker Carlson, como gostamos de chamá-lo aqui e em todo lugar. Você sabe, ele veio para Israel rapidinho na semana passada para entrevistar o maravilhoso embaixador Mike Huckabee, que todos nós amamos. E ele não saiu do aeroporto. E antes de tudo, a gente já sabia que a entrevista não tinha sido tão boa para ele quando, depois da entrevista, ele inventou toda uma história sobre como foi assediado no aeroporto. Ele nunca esteve em Israel antes. Você precisa de passaporte, Tucker. Sabe disso, né? E eles realmente revistam sua bagagem, porque, sabe, a gente tem um pequeno problema com terroristas. Mas pelo que as imagens das câmeras mostraram, você não foi maltratado de forma alguma. Alguém até tirou uma selfie com você e te deu um abraço. Então eu sabia. Essa pessoa deveria ser demitida. Comigo é ainda pior no aeroporto. Eu? Tente viajar com minha família. É. Você nasceu no Irã. Não, eu nasci no Irã. Ai, meu Deus. Você nasceu no Irã, mas meu nome é Hassan, querida. Então deixa eu te falar, não é moleza. Mas sei que nossa fronteira nos protege de quem talvez não tenha as melhores intenções. Agora Tucker veio de jato particular. Ele estava em uma sala VIP. Então, quando você é VIP, você já não passa pelo normal. Você não passa pelo procedimento comum. Ninguém está te incomodando. Ninguém te incomoda. Eles oferecem chá enquanto conferem seus documentos. Só isso. Depois você inventa uma história falsa. E aí você faz algo super imaturo, baixo. Parecia que uma criança de 10 anos estava tipo, sabe? E ainda por cima contra Mike Huckabee. Mike Huckabee é como enfrentar o Papai Noel. É isso? Quem faz isso? Exatamente. Ele é um ursinho de pelúcia. Né? E também ele tem uma postura e um controle incríveis, ele não ficou bravo, ele não perdeu a cabeça. Eu teria perdido. Sou uma pessoa calma mesmo em entrevistas hostis. Mas o jeito que ele tentava encurralar ele para fazer parecer que ele era desleal ao próprio país foi tão nojento. Teve um momento, e quero saber de vocês, meninas, qual foi o favorito? Mas deixa eu mostrar para vocês o meu momento favorito. Foi quando o próprio Tucker admitiu quem ele era. Um idiota. Olha isso. Quando estou irritado... Posso ser desagradável em entrevistas. Por isso é preciso autocontrole para entrevistar alguém como Mike Huckabee. Não por ódio, mas porque é difícil fazer perguntas difíceis sem parecer um babaca, o que frequentemente sou. Concordamos que é horrível matar seus próprios cidadãos, como o Irã faz. É horrível matar os cidadãos de qualquer país. Os cidadãos de qualquer país. Nós concordamos nisso. Só que são adolescentes de 14 anos trabalhando para o Hamas. Mas tudo bem. Ainda é uma tragédia. Não, é sim, desculpa, fui idiota. Você está sendo idiota? Eu sei. Eu sou mesmo um idiota. Vou anotar. Você está certo. Você está certo. Eu admito. Eu sei. Ele é um idiota. Ah, eu sou um idiota. Todo mundo sabe disso. Quero dizer, eu estou tentando. Tentando de verdade. Tá bom. Obrigada, Tucker, por admitir o que todos nós já sabíamos. Emily, o que você mais gostou nesta entrevista? Essa é difícil, foram muitas. Mas acho que tenho que dizer o trecho em que Tucker tentou falar sobre a comunidade cristã em Israel, que, aliás, o convidou para uma reunião, ele ignorou o convite e nem chegou a entrar no país, além das poucas horas no aeroporto que você mencionou. Mas ele tentou pressionar Huckabee sobre a situação dos cristãos. Huckabee afirmou corretamente que a situação dos cristãos em Israel é significativamente melhor do que em qualquer outro lugar do Oriente Médio. É o único país do Oriente Médio com crescimento real da população cristã, exceto o Irã, onde isso ocorre clandestinamente. Mas sabe, Huckabee começou a falar sobre isso e Tucker disse: bem, há mais cristãos no Catar do que em Israel. Na verdade, isso não é verdade. Huckabee confirmou que não era verdade, mas ele não especificou os cidadãos. Vou te contar onde os cristãos não vão tão bem. Eles não estão indo muito bem nos países controlados por muçulmanos. Quase não há cristãos no Catar, por exemplo, exceto aqueles que vivem no gueto cristão, que são os trabalhadores de serviços. Me desculpe. Olha, eu não quero discutir com você. Há muito mais cristãos no Catar do que em Israel. Isso não é verdade. Na verdade, é sim verdade. E eu te recomendo olhar na Wikipédia, senhor embaixador. Wikipedia? Recomendo consultar o governo do Catar, de Israel. São fatos conhecidos.
E na Jordânia? Os números diminuíram, inclusive na Síria. E o Líbano? Estou te dizendo que cerca do dobro de cristãos vivem no enclave. Eles não são cataris nativos. Estamos misturando várias categorias. Eu erro sempre, você também errou agora, e é importante admitir. Há mais cristãos no Catar do que em Israel. Isso é fato. Quantos? Agora você me pegou. Não sei. Posso ver no celular, mas acabei de ir lá e tem muito mais, enfim. Há pouco menos de 500 mil de cristãos que vivem no Catar como cidadãos de segunda classe. Trabalho escravo. Exatamente. Trabalhadores escravizados. Eles são trabalhadores e são tratados terrivelmente. Sim. E além disso, não há absolutamente nenhum cristão que seja cidadão do Catar. Ao contrário de Israel, onde eles são cidadãos iguais perante a lei, contribuem muito para a nossa sociedade e para o nosso Estado em vários setores diferentes, do governo ao exército, passando por todos os tipos de áreas, medicina, etc. Sim. Então isso foi revoltante. E aí Huckabee realmente o confrontou e perguntou: bom, quantos? Quantos cristãos existem no Catar? E Tucker de repente não se lembrou, o que é altamente irônico se você lembrar que quando ele entrevistou o senador Ted Cruz, ele o pressionou porque ele não sabia a população exata do Irã. E ele está falando sobre o Irã, mas não sabe a população exata. O próprio Tucker não sabe do que fala, como já sabíamos, e agora mostrou isso para todos. Ele é praticamente, sinceramente, uma caricatura de si mesmo. Eu senti como se fosse um garotinho imaturo, um idiota mesmo, exatamente como ele se chamou. Quer dizer, como você viu, né? Eu assisti uma parte porque era tão idiota, me desculpa. Temos mais o que fazer. Meu povo está sendo morto. Então, o lance é que eu fiquei, tipo, minha parte favorita foi, na verdade, o Tucker mostrando a ignorância dele. Ele estava tentando ser tão forte. Olha, tipo, eu sei muito sobre o Oriente Médio. Eu vou confrontar o embaixador dos Estados Unidos. Ah, fala sério, né? Você só mostrou para todo mundo o quanto você é desinformado. Eu não sei onde você estudou ou o que você fez, porque eu não me importo com você. Desculpa. Mas, cara, você veio aqui, faz uma pesquisinha antes, saiba seus números, saiba das coisas. Só de você mostrar para todos o quanto é ignorante já basta. Obrigada por isso, obrigada por ser assim. Manipulador e cheio de ódio. Ele mencionou rapidamente o comentário sobre os meninos de 14 anos, que foi o foco da entrevista. Como Israel pode matar meninos de 14 anos, membros do Hamas? Isso é desagradável porque a guerra é desagradável. Mas a realidade é que, legalmente, as pessoas responsáveis, se as forças de defesa de Israel ou o exército dos Estados Unidos ou qualquer outro exército do mundo matarem um combatente de 14 anos, membro de uma organização terrorista que está envolvido em combate, isso é uma morte legal. Infelizmente, é um alvo legal. E a prioridade de proteger civis contra o terrorismo de grupos como o Hamas, é claro, tem precedência sobre alguém que foi recrutado para ser um terrorista ativo. Mas essa é a lei internacional. Mas também, por que ele não está condenando soldados crianças? Isso mesmo, por que ele não está condenando as pessoas que recrutam crianças para lutar? Muitas pessoas condenam esse comportamento na África durante guerras civis. Crianças soldados e o casamento infantil são grandes problemas. Outra coisa é que você fala sobre pedófilos com tanta impunidade, mas esquece de mencionar todos aqueles pedófilos em Gaza, que se casam com meninas de 12 anos. Isso você não menciona. E minha pergunta sempre é, qual é a motivação dele? Sabe, acabou de sair, acho que ontem ou anteontem, que quando Tucker foi à Casa Branca, basicamente disseram para ele: olha, cara, pega leve com o ódio aos judeus. Pelo visto, eles pressionaram. Não entendo por que não o ignoraram ou confrontaram, mas o chamaram de lado. Meu filho é diretor de comunicação da vice-presidente? Jerry Benz, sim. Eles o chamaram de lado e disseram: pare com esse ódio aos judeus. E, novamente, isso foi questionado após a entrevista no fim de semana. O que aconteceu com Tucker Carlson? E eu digo, bem, ou ele foi pago pelo Catar, ou ele é como todo antissemita que acaba sendo consumido pelo Irã. É só isso que eles veem. Como Charlie Cook disse, cérebro derretido. Sim, é totalmente cérebro embaralhado. Quero dizer, se você observa alguém tão obcecado com alguma coisa, dá pra ver o cérebro da pessoa tentando muito fazer a flecha ir para onde ela quer. Sabe, eles desenham um círculo ao redor do alvo ou algo assim pra dizer: eu não consigo mais usar expressões idiomáticas. Estou velha demais pra isso. Mas é muito claro ver que ele só está tentando pegar todo mundo de surpresa. Ele só tenta passar uma informação que acha saber, te conta e depois distorce suas respostas. Quem escuta isso? A única pessoa que escuta alguém assim é alguém que é igual.
Exatamente. Eles estão odiando, já estão no meio do caminho. Mas esse é o modelo atual. Você vê Meghan Kelly indo nessa direção, assim como aquela patricinha da comissão religiosa desconhecida. Ninguém. Agora, de repente, ela o quê? É assim que elas ganham dinheiro. Exatamente. Essas pessoas, Zé Ninguém, começam a atacar Israel e judeus e, de repente, ficam populares, conseguem contratos, visualizações e seguidores. Não há dúvida de que ele está recebendo dinheiro. Não há dúvida. Claro que não, com certeza. Assim, vendeu a alma para o diabo. E eu só, sabe, fico pensando no que vai acontecer, porque, por favor, Deus, quando derrubarmos o regime islâmico, e eu realmente acho que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, tem que acontecer. É assim que a história tem que seguir. Simplesmente tem que ser assim. Sabe, é interessante para mim o que vai acontecer com o Catar, porque o Catar tem jogado dos dois lados o tempo todo. Eles apoiam aqui, apoiam ali. Eles apoiam a Irmandade Muçulmana Jihadista, mas também ficam desse lado por precaução. Penso no que acontecerá com o Catar, que divide campos de gás com a República Islâmica. Tenho curiosidade sobre o futuro deles. E aí, se alguma coisa mudar, o que vai acontecer com todos esses haters que estavam recebendo para isso? Eles vão ficar desempregados ou vão encontrar outra pessoa para pagá-los? Nada vai acontecer. Turquia, talvez Erdogan tenha dinheiro de sobra. Enfim, de um canalha para vários canalhas, vamos para o nosso quadro Canalha da Semana. Ok, quer dizer, já falamos do maior canalha de todos, mas sempre temos mais e mais para comentar. E toda semana aparecem novas cobras que queremos destacar para que vocês saibam quem são. Então, Sudan, quem é o seu canalha desta semana? Bom, difícil escolher. Então, o meu desta semana é Unibazis, as Universidades Bazis. Conte um pouco sobre quem eles são para nossas opiniões. Então, os Bazis são outro segmento do Guarda Revolucionária. Eles são escolhidos para manter os valores da Revolução Islâmica dentro do Irã. Então, eles estão espalhados entre escolas, universidades. Na verdade, meu papel em Teherã era de membro dos Bazis. Então, você era uma das pessoas más? Sim. Na série. Ela falou sobre o meu papel em Teherã. Sim, Teherã, a série, não a cidade. E então, por 47 anos, eles vêm ocupando o Irã. E trouxeram coisas assim. Na verdade, eles trouxeram muitas coisas boas para o Irã. Tipo, o quê? Crise. Não, estou brincando. Então, quando você traz todos os tipos de crise, como crise econômica, crise hídrica, crise de poluição do ar e crise na educação, e uau, maravilhoso. Seu povo, tipo, existe um verdadeiro futuro do Irã que está lutando nas universidades, nas melhores universidades do Irã. E você vai lá louvar Alá por nada, por matar os irmãos e irmãs deles. Não são seus irmãos e irmãs porque vocês são uns canalhas. Vocês são contra tudo que justifica a vida, a felicidade e os verdadeiros valores de viver bem. Eles são a polícia do pensamento nas universidades? Sim. Eles entram e falam o que podem. Exatamente. Eles dizem para usar hijab ou fazer isso ou aquilo, mas você vê eles agredindo quem luta por um futuro. Então, obrigada. Eles estão tentando, deixa eu te contar a verdade, eles estão tentando libertar um país que vocês destruíram. Então, saiam do caminho ou apenas calem a boca. Ai, meu Deus. Bem, a gente já sabia que toda a infraestrutura da República Islâmica é formada por canalhas, mas eles têm um grupo dedicado de canalhas só para universidades e escolas. Bom, isso é novidade para mim e obrigada por destacar isso. Emily, quem é o seu canalha da semana? O meu canalha é um membro do Congresso, Thomas Massie. Ele já é canalha faz tempo, muitos e muitos anos de canalice. Mas essa semana, ele está promovendo uma resolução contra a ajuda ao povo do Irã, com coautoria de Rouhani, outro membro do Congresso. Mas o motivo pelo qual ele é um canalha vai muito além dessa resolução que ele está propondo hoje. Ele votou contra o financiamento do Domo de Ferro. Ele votou contra rotular o BDS como antissemita. Ele votou contra a da educação sobre o Holocausto. Ele comparou o Holocausto às regulamentações da Covid. Ele é absolutamente e completamente obcecado pelo AIPAC, como muitos antissemitas são. Já vimos ele retweetando memes antissemitas e postando-os ele mesmo. Um deles, em particular, sugere que ser sionista de alguma forma não é ou é antitético a ser um americano patriota, o que, é claro, é falso. E ele também é apoiado pela NIAC, que é o lobby de fato da República Islâmica do Irã dentro de Washington,
E ele tem sido apoiado por eles há bastante tempo. Mas acho que o mais importante que quero dizer hoje é que ele construiu uma carreira. Ele, na verdade, é republicano. O único republicano antissemita. Mas agora que Marjorie Taylor Greene se foi... Exatamente. O que mais me chama a atenção é que ele construiu a carreira como constitucionalista, defendendo a liberdade de expressão e o interesse dos Estados Unidos em primeiro lugar. Essa é toda a justificativa dele para sua ideologia, sempre defendendo a liberdade de expressão. No entanto, quando eu o critiquei nas redes sociais, ele na verdade me bloqueou, o que não pega bem, porque por que você bloquearia alguém sendo um membro do Congresso? Mas além disso, isso é na verdade ilegal, porque eu sou uma cidadã americana. Vou tomar providências legais. Já enviei aviso ao seu gabinete e espero que isso resolva o problema. Mas se não resolver, não tenho problema em seguir, pois você, como membro do Congresso, sabe que há precedente legal para isso. Sugiro que me desbloqueie e pare de violar meu direito constitucional à liberdade de expressão. Meu Deus, Emily, o que você fez para ele te bloquear? Ele é só sensível. Ele tá nessa jogada. Ele é muito sensível. Ele só defende a liberdade de expressão se concordarem com ele. Ele é muito... Essas pessoas são tão sensíveis. São mesmo. É impressionante como cobras são tão sensíveis. Isso mesmo. Elas se ofendem com tanta facilidade. Bem, maravilhoso. Você está certa sobre Marjorie Taylor Greene. Alguém precisa remover o histórico vulgar dela. E esse cara foi sim agora nomeado. Li que ele também recebe financiamento do Catar. Não sei se há evidências. Eu deixei isso. Mas eu não ficaria surpresa. Sim, alguém mencionou que o lobby do Catar gastou bilhões no Congresso americano. Acho que li em algum lugar que ele também supostamente recebe dinheiro deles. Uau, que personagem, que canalha. E sim, você mexeu com a garota errada, Thomas Massie. Ok, Xoxana, quem é o seu canalha? Antes de revelar meu canalha, preciso corrigir algo da semana passada. Tudo bem. Fico feliz que muitos de vocês estejam ouvindo o que dizemos. Sim. Muitos de vocês mencionaram que eu estava errada quando disse que a MGF é legal no Reino Unido. Vocês estão certos. Não é legal no Reino Unido. No entanto, infelizmente, e eu vou apenas citar isso de um dos e-mails que recebemos. Pelo que sei, tendo trabalhado no NHS, é ilegal. Porém, há o que chamam de temporada de mutilação. Há uma época chamada temporada de mutilação. Absolutamente horrível. Algumas pessoas fazem isso em grandes cidades ou viajam para o exterior nas férias escolares. Só queria dizer que, apesar do Reino Unido estar perdido, talvez seja mais correto afirmar que isso ocorre, mas é ilegal. Então, eu me corrigi. Não é legal, mas acontece. Correto. É. Precisei destacar isso antes de seguir para o meu merecido canalha da semana. Certo. Então, esse cara, Mário Naufal, parece que ele é apenas uma conta do X. Não sei de onde ele veio. Alguns anos atrás, por volta de 7 de outubro, notei que falava sobre Gaza e Israel e convidava pessoas, inclusive eu, para essas conversas. Eu esqueci como se chama isso no X para conversar. E, na verdade, você só fica esperando por muito tempo enquanto ouve as pessoas atacando Israel. E você fica tipo, eu gostaria de dizer algo, gostaria de refutar isso. E eles, na verdade, não passam a palavra para você. Eu pedia várias vezes e dizia, pare de falar, pare de pedir, porque você não quer ouvir os israelenses, só quer fazer propaganda para o Hamas. E, sabe, às vezes ele tem coisas interessantes para dizer, mas hoje de manhã ou ontem eu vi meu ex-canalha Max Blumenthal tweetando, esse é meu ex-canalha. Loucura. Ele é o meu ex-canalha. Ele é, embora ele seja, tipo, sabe, ele é meu perseguidor. Ele é uma loucura de, eu só preciso dizer que no dia 15 de janeiro, um terremoto de magnitude 4,2 atingiu diretamente ao lado da instalação nuclear de Dimona, em Israel. Foi notavelmente raso, durou 1,5 segundos e coincidiu com um exercício nacional de emergência previamente planejado exatamente no mesmo momento. Vocês tiveram uma emergência nacional? Alguém aqui teve uma emergência nacional? Ok. Israel não vai assinar o Tratado de Não Proliferação, recusa inspeções, e os mísseis Jericó podem alcançar a maior parte do mundo habitável. Então Max tuita isso, mas ninguém questiona por que Israel possui mísseis com alcance mundial. Por que você está perguntando isso? Tucker, por que não faz essas perguntas? Só estou perguntando. Você só fica tipo, Eu só estou fazendo uma pergunta. Eu só estou fazendo a pergunta. Tipo, onde está sua mãe agora? Eu só estou te fazendo uma pergunta. Eu só estou fazendo uma pergunta. Você acha que tem meio-irmãos por aí? Eu só estou fazendo uma pergunta. Você não está fazendo uma pergunta. Você está trazendo coisas ridículas, não é? Então esse cara te pergunta sobre seus primos. Sim, só perguntando. Alguém achou que ele estava fazendo perguntas? Labarrura. Então, neste segmento,
Apenas faça uma pergunta. Por que as pessoas estão fazendo mais perguntas sobre isso? Isso é como um anzol em um peixe. Eu fico tipo, por que me perguntar mais? Ele ainda cita Max Blumenthal como se fosse fonte confiável e usa seus gráficos mostrando o alcance dos mísseis israelenses. Eu só penso, cara, esse é o último prego no seu caixão como alguém minimamente confiável. Tchau. Eu sei, quem diabos é ele? Ano passado, recebi um e-mail convidando para participar de algo. Fiquei interessado, pois a pessoa tinha muitos seguidores. Aceitei, mas depois não tive mais retorno. Acho que ele provavelmente pensou que eu estava do lado dele na discussão. Depois percebeu que eu não estava. E aí eles não quiseram mais. E eles te ignoram. Ai, meu Deus, que perdedor. Também é uma pergunta muito idiota de se fazer, porque, por que Israel teria mísseis que podem alcançar tão longe? Por quê? Não sei, nossos inimigos estão muito longe. Porque nossos inimigos são espalhados. É, exatamente. E mesmo assim, ninguém está preocupado com isso porque sabem que somos responsáveis e não temos desejo de morte nem desejo genocida. E esse é o ponto. Mas sim, essas pessoas. Houve um terremoto e um exercício nacional. Não ouvimos. Você faz essas perguntas. É, a gente não ficou sabendo disso. Enfim. Bom, o meu canalha da semana volta para um canalha que sempre aparece, mas essa é uma pessoa específica nessa categoria de canalhas. E esse é o Jeremy Bowen, que é o mais canalha dos jornalistas da BBC quando se trata dessa região. E o motivo pelo qual estou falando dele agora, mesmo que isso já venha acontecendo desde 2009, é que ele basicamente, até pelo próprio conselho da BBC, foi informado de que não tinha feito seu trabalho como jornalista e tinha causado imprecisões no jornalismo. Isso foi sobre Israel lá em 2009. Eles reclamaram de imprecisão e falta de imparcialidade. Mas o motivo de eu estar falando dele agora é porque o Financial Times fez uma matéria super elogiosa sobre ele, dizendo como ele é intransigente. Ele afirma que sempre dirá a verdade. A matéria é extremamente bajuladora. Muitas pessoas inteligentes no Reino Unido questionaram: o que está acontecendo? Ele não está cumprindo seu papel. O Financial Times também não. Porque esse homem é realmente alguém que tem um viés tão forte contra Israel. É ridículo. Vamos analisar isso. Ele está usando os números do Hamas, claro, e sempre dizendo que esses são números precisos. Ele não concede à oposição iraniana o mesmo espaço e afirma que não pode verificar esses números de forma independente. Porém, cita sem problemas os números do Hamas. Ele foi o primeiro a noticiar sobre o hospital e disse que Israel tinha destruído um hospital. No final, foi um foguete do Hamas no estacionamento do hospital que matou 5 pessoas. Claro, nada a ver com Israel. Ele entrou em uma casa particular israelense que havia sido atacada em 7 de outubro sem pedir permissão à família. Uau! Bem, eu não sabia disso. E isso aconteceu. Ele levou uma equipe da BBC a uma casa particular e não pediu permissão. Depois, a BBC pediu desculpas e pagou indenização. Mas esse é o mesmo Jeremy Bowen. E ele está constantemente violando esses chamados padrões de imparcialidade que a maior parte da BBC viola o tempo todo. E claro, ele está constantemente sendo acusado pela comunidade judaica desse tipo de parcialidade. Ele não admite isso. Ele é completamente obcecado por Israel, ignora o Irã e repetidamente fica totalmente do lado do Hamas no debate. O Financial Times publicou um artigo incrível destacando como ele é um jornalista extremamente corajoso. Então, só quero lembrar a todos que Jeremy Bowen, da BBC, é um canalha e o meu canalha da semana. Ok, meninas, e agora para a limpeza das nossas almas com boas vibrações, vamos para os heróis da semana. E há muitos heróis toda semana. Então, Sogan Fahari, quem é o seu herói desta semana? Sim. Então, me desculpe, não é uma vibe muito boa. Mas vamos olhar pelo lado bom disso. Minha heroína da semana tem que ser Dana Eden, a produtora da série Teherã. E não estou falando sobre, não vou falar sobre eu ser atriz lá, apesar de ter falado muito sobre isso na última semana. Vou falar sobre o povo do Irã nesse assunto. Quando a notícia devastadora sobre o falecimento dela veio à tona, recebi muitas mensagens de iranianos dizendo que, sabe, os iranianos apreciam a arte através da música, das canções, das letras, dos poemas, através de through
imagens e tudo o que você possa imaginar. A arte persa é um mundo tão rico. E quando essa arte aparece como uma série israelense falando sobre assuntos de iranianos, é simplesmente tudo o que eu sempre sonhei. Quando eu tinha 15 anos, lembro de mim mesma deitada na cama, olhando para o teto, e eu pensava: Deus, por favor, por favor, por favor, me ajude a encontrar uma maneira de ser um elo, como essa ponte entre iranianos e israelenses, e mostrar como todos nós podemos ser unidos. E como os israelenses são parecidos com os iranianos, e os iranianos são parecidos com os israelenses. E esse amor incrível entre as duas nações é inegável. E ela fez isso com tanta coragem, ela fez a série ganhar um Emmy, ela acreditou nisso. Ela acreditou em cada um de nós, os atores. E foi ela quem deu vida a Teherã e levou Teherã para o mainstream, para a Apple, para o mundo ocidental. E é um grande exemplo. E eu só quero dizer que ela tem sido minha heroína desde que eu tinha 17 anos até agora. E ela sempre será uma heroína. E que tragédia! Sabe, Sogandhi, isso foi amplamente visto no Irã? Sim, realmente. Todo mundo que eu conheço tem um. E eles ficaram tipo, como eles sabiam tanto. Não, é loucura. É tipo, é como a arte imita a vida. E as pessoas acham mesmo que eu tenho um primo no Mossad, mas eu não tenho. Ah, querida, todo mundo tem um primo. Todo mundo diz, mais um. A gente só não sabe disso. A gente só não sabe. Desde que não achem que você é da Basij. Exatamente. Orgulhosamente usando o hijab para depois amaldiçoá-lo. Bem, olha, foi simplesmente trágico acordar naquela manhã e descobrir que ela perdeu a vida. Ela tirou a própria vida por causa dela. Ela será lembrada pelo seu trabalho realmente incrível como produtora e como artista. Espero que alguém continue seu legado. Muito obrigada. Shula vai continuar. Por me lembrar. Shula Siegel vai continuar. Ela vai continuar. Ela é a coprodutora de... Isso é incrível. Então, obrigada, Sogandhi. É uma pessoa importante para destacar. Emily, quem é a sua heroína? Então, minha heroína está, na verdade, meio relacionada ao meu canalha. Eu mencionei a resolução que está sendo proposta pelo deputado Massey e também pela deputada Rokana. Esta semana houve uma assembleia no distrito da Rokana e havia uma jovem iraniano-americana muito corajosa de 17 anos que o confrontou com uma pergunta, quase chorando, sobre a situação. E, sinceramente, a política dele, que é realmente péssima em relação à República Islâmica. Vamos dar uma olhada. Você está dizendo que não quer que os Estados Unidos entrem em outra guerra com o Oriente Médio. Mas o que estamos tentando enfatizar aqui é que ataques direcionados a instalações militares, bases da Guarda Revolucionária, essas coisas. Até agora. Muito ataque militar, ataque direcionado. E é isso que as pessoas no Irã estão pedindo. Eu tenho parentes no Irã que estão implorando para que algo aconteça. Quando se trata de atacar um regime que vem matando crianças sem parar, crianças de 3 anos a 47 anos, onde está o obstáculo? Por favor, me diga, deputado, pois eu e os iranianos americanos que você vê aqui simplesmente não conseguimos entender isso. Eu ouço qualquer uma dessas recompensas com os jovens no Irã. Eu disse iranianos em prédios enormes. Eu não tenho nenhuma ilusão de que isso seja qualquer coisa além de um regime maligno. Eu não tenho nenhuma simpatia pelo regime iraniano. Eu tenho muita simpatia pelos manifestantes no Irã. O que vai ser afetado? Da última vez eu estava rindo no Irã. Obviamente não funcionou porque estamos nessa situação. Oi. É muito nada. Adoro isso. Amo a reação do público. Isso foi no distrito dele, numa assembleia no norte da Califórnia. Há uma comunidade iraniana forte lá e você pode ver como reagiram. A ideia de que só se faz discurso como membro do Congresso, eu realmente não tenho simpatia por eles. Vou propor uma resolução para que não ofereçamos assistência militar ao povo do Irã. Essa jovem de 17 anos, a Tara, é realmente corajosa e minha heroína da semana. E tenho certeza que para muitas outras pessoas naquela sala, assim como para a comunidade iraniana, ela foi corajosa por fazer aquela pergunta, por se posicionar e por apontar a hipocrisia de tantos líderes hoje em dia, incluindo alguns deles no Congresso dos Estados Unidos, como Massey, como Rokana aqui neste vídeo. Continue fazendo o que você está fazendo. E nós vamos continuar ecoando sua voz e aumentando a conscientização o máximo que pudermos.
Ela tem 17 anos. Viu? Que eloquente, que corajosa. Só pensa em uma de 70, ela tem 17 anos. Imigrantes sempre entendem. Ah, sim. Filhos de imigrantes e quem imigrou ainda jovem. Então, eu fico pensando como ela é inteligente, como ela é centrada, como ela é eloquente e ainda assim chorando ao mesmo tempo, porque ela entende o que está em jogo. Quando esse idiota, e aí ele sobe lá e fica tipo, sabe, ah, eu entendo a dor. Sério? Por isso que você quer bloquear isso. Donald Trump. Donald Trump. A ou C fez igual. Ah, me opus à guerra no Irã por causa do Trump. Cara, supera o Donald Trump. Esse não é o problema. Tenha uma opinião que não tenha a ver com Donald Trump. Quais são os seus valores? Ai, meu Deus. Aprenda com algum herói maravilhoso. Maravilhoso. Xoxana. Ah, meu herói está super no tema hoje. Michael Huckabee. Eba, você é meu herói, porque... Eu teria perdido a cabeça se Tucker Carlson me fizesse essas perguntas. E eu não assisti o vídeo inteiro, porque eu não consegui assistir o vídeo inteiro. Mas em certo momento, quando Tucker está falando sobre, bem, são os filhos de Abraão que deveriam herdar a terra, certo? Sim. Bem, mas Netanyahu e sua família nasceram, eu não lembro o que ele disse, tipo na Europa Oriental. Então não temos nenhuma evidência de que eles tenham sido do Oriente Médio. Então por que ele deveria, e é meio que o meu, é tipo, ele não consegue acompanhar o que você está dizendo. Eu não consigo processar o que você está dizendo, que é realmente o que você tem que dizer quando alguém está falando um absurdo para você. E você só tem que olhar para ele e dizer, você não faz o menor sentido. Tipo, é o meu favorito. Meu clipe favorito é do Indiana Jones, quando ele enfrenta o homem no mercado que gira a espada, e o Indiana Jones apenas saca sua arma. Ele fica tipo, acabou, e você pensa que é assim que se vence uma discussão porque é só um idiota. Mas aí ele, para dar o crédito, ele realmente vai, Mike Huckabee. Vai, o embaixador, vai para o X. E ele diz, deixa eu só, para quem realmente estava assistindo isso e precisa de uma explicação um pouco melhor, ele disse, quando eu sentei com Tucker Carlson na quarta-feira, eu esperava uma conversa mais reflexiva. Ah, esse foi o primeiro erro. E que ele faria perguntas e me deixaria responder de verdade, como fez com o simpatizante nazista Nick Fuentes ou com quem achava Hitler o mocinho e Churchill o vilão. O que eu não esperava era uma longa série de perguntas em que ele parecia insinuar que os judeus de hoje não são realmente as mesmas pessoas que os judeus da Bíblia. Segundo a embaixadora, há uma razão para eu não ter previsto isso. Nunca tinha ouvido essa teoria que Tucker promove, pois vem dos cantos mais obscuros da internet e redes sociais. É importante educar Tucker e outros atraídos por essa teoria da conspiração perigosa, assim como fui educada esta semana. Compartilho essas informações porque pessoas más as usaram para deslegitimar os judeus e negar sua história. É uma ideia que ganhou força nos anos 80 e 90 com David Duke e outros membros da clã e neonazistas. Então ele não estava preparado para as besteiras que Tucker estava falando. Mas então ele disse, sabe, mas agora que eu estive quase legitimando essas besteiras só por estar na sala, não é culpa dele. Ele então diz, e agora, sem ser interrompido por algum lunático, vou explicar por que isso é besteira. Agradeço muito que ele foi lá, aproveitou o momento e disse, ok, a louca esteve aqui, fiz parte da loucura. Agora vou falar onde está minha plataforma, onde alcanço meu público. Ele é meu herói da semana. Ele é um herói muito digno, antes de tudo, por ter feito a entrevista para começo de conversa, sabendo que haveria todo tipo de armadilhas esperando por ele e essas teorias sem sentido que, infelizmente, se tornaram muito, muito populares. Eu sei. Então ele pensou, você não pode ganhar. Então eles são realmente os judeus? Mas eles também mataram Cristo. O que é isso? Sabe o que quero dizer? Então, além disso, Hitler parecia ter uma compreensão bastante clara de quem eram os judeus. Sim. Agora, de repente, neonazistas e Tucker Carlson afirmam que judeus não sabem quem são. Sim. E querem que você defina. E querem pedir para fazer testes de DNA para ver quem é judeu de verdade. Testes de DNA. Oh, Eugênia, como era chamado o que eles faziam? Eugênia. Eugênia, sim, isso também é nazista. Tucker, de qualquer forma, achei que ele estava tão calmo. Tão elegante. Diante de um lunático. Diante de uma criança lunática. E achei que ele também terminou muito bem. Achei que foi um ótimo dia e entrevista. Não acredito que Tucker teria inventado essa história sobre Israel se a entrevista tivesse sido melhor para ele. Essa é minha interpretação. Então, parabéns ao embaixador Mike Huckabee, que todos nós adoramos e que é sempre o nosso herói. Então, mesmo que eu realmente não seja fã de esportes, eu preciso mencionar dois jovens que são nossos heróis esta semana.
Um deles é um jovem israelense, um menino chamado, eu adoro o nome dele, Ahavat Hashem Gordon. Ele se chama Garoto de Ouro MMA, se não me engano. Basicamente é lutar usando todos os membros. E acontece que ele ganhou o campeonato, mas enfrentou um turco que estava sendo muito antissemita, anti-Israel. E ele dizia, eu vou te pegar. E ele respondia, você não vai. E no final, ele conseguiu. E Ahavat Hashem Gordon venceu e agradeceu ao seu país. Mencionou seu amigo que faleceu há alguns meses. E graças a Deus, esse menino é um sionista tão bonito. Ele é um garoto religioso. Sim, foi na categoria de base, foi nos juniores. E ele tem vencido todas as competições. Ele cresceu em uma fazenda em Shiloh. Uau! Sabe, tipo, ele foi educado em casa. Ele tem uns 7 irmãos. Ele foi educado em casa. Ele vem de um contexto étnico muito diverso, de uma família judaica religiosa. Acho que ele tem algum parente filipino na família. Seja o que for, esse garoto venceu e deixou Israel muito orgulhoso. E o segundo herói desta semana foi justamente ontem para Jack Hughes, que marcou o último gol da Olimpíada no hóquei novamente. Eu não sou fã de esportes nem acompanho de nenhuma forma, mas esse garoto e a foto mais icônica, aqui está, é esse menino incrível que marcou o gol final e perdeu um dente. Certo, ele está sangrando com um dente faltando, ele tem 19 anos, ele perdeu um dente. E ele ergue a bandeira americana e diz, a América é o melhor país do mundo. Agora, para mim, o contraste desse garoto, que é judeu, aliás, com aqueles idiotas no começo das Olimpíadas de Inverno, dizendo, tenho vergonha de ser americana. E então, esse garoto judeu dá uma lição em todos eles e mostra que ele é o maior patriota, enquanto enfrentamos esses canalhas como Tucker Carlson, que tenta dizer ao público americano que os judeus, de alguma forma, não são leais ao seu país. E então, o jogador mais leal e bem-sucedido de toda a Olimpíada de Inverno. Isso é um fechamento de ciclo tão bonito. Por acaso é um garoto judeu que fez o bar mitzvah. E ainda assim, para mim, foi o americano mais orgulhoso que ganhou aquela medalha. Isso é maravilhoso, lindo. E isso expressa que os judeus, em todo o país em que vivemos, somos cidadãos leais daquele país. Somos cidadãos orgulhosos e leais daquele país. E você pode tentar jogar todas as acusações de dupla lealdade contra nós, mas não há contradição. Jack Hughes acabou de provar isso para todos vocês que odeiam. Por isso, Ahavat Hashem, adoro dizer esse nome, e Jack Hughes, vocês são meus heróis da semana. E com esse tom maravilhoso e positivo, encerramos e talvez essa seja a semana. Sogane, talvez essa seja a semana. Espero que essa seja a semana. Se na próxima estivermos fazendo o programa remotamente, é porque foi. Obrigada por assistir e até a próxima.